Achei que você ia fazer aqui no YouTube, não dá pra Pode ir? Senhores vereadores, daremos continuidade aos trabalhos legislativos e, para tanto, abro agora o horário reservado ao grande expediente e ao uso. Luiz Alberto Manesco. Boa noite a todos novamente. O primeiro assunto que eu quero falar hoje é da zona rural. Eu e o professor Paulo, o vereador professor Paulo, rurais. Algumas estão boas, outras precisam de mais manutenção e com isso a gente vai procurando levar os problemas ao executivo e vendo aonde precisa. Não somos somente nós que estamos fazendo isso, outros vereadores também procuram verificar aí as estradas, né? Mas a gente vai fazendo a nossa parte. O segundo assunto que eu dos livros da escola, né, que a vereadora citou aqui na semana passada, e eu fui na escola municipal aqui na Roque Neve, fui também na do bairro Aparecida, também junto com o professor Paulo, e a informação que nos foi passada pela diretora das duas escolas, que foram as mesmas informações, elas disseram o seguinte, né, uma forma de esclarecimento. Primeiro, as escolas municipais, elas recebem livros do governo estadual e do governo federal. Os livros que vêm do governo estadual, eles não estão em falta, até sobra. Os livros que vêm do governo federal, esses que deram um problema. Mas não é culpa nem do município, nem da escola, nem das professoras, nem das diretoras e nem do prefeito. Pela seguinte razão. O governo federal, ele manda de 4 em 4 anos o livro, e ele pega o último censo que teve no município e manda por aquele número. Quando o livro vem, se no ano que começou as aulas, o ano letivo, aumenta o número de alunos, aqueles livros eles já estão naquela quantidade do censo anterior que o governo fez. E o que eles fazem? Aí as crianças que não têm o livro, eles vão fazer o xerox, fazem o xerox e distribuem. A quantidade, ela não é assim absurda, 200 livros, por exemplo, não. Mas o problema ele acontece por causa de uma distribuição do governo federal, que na verdade não é de agora, que ela já vem anteriormente, e por causa desse censo. Quando há uma falta de livro, então é que eles tiram o xerox. Aí nós perguntamos como é a forma de distribuição, né, para uma criança ou para outra, porque ao mesmo tempo que se você pegar as crianças que entraram por último para entregar xerox, realmente elas podem se sentir, às vezes, inferiores para falar, mas eu tenho xerox, não tenho livro. Então elas fazem um rodízio, né, para a criança não ficar só aquela criança ou algumas crianças sempre com o xerox. Então elas fazem uma troca, né? Então, na verdade, esse é um problema que não é só também em Saltinho. Na Secretaria de Educação, na Delegacia Regional, na Diretoria Regional de Ensino, e também nas escolas que existem em todo o estado, na nossa região, o governo federal permitiu que houvesse uma espécie de troca entre as escolas, ou que não tem nenhuma troca com a outra. O problema é que os livros do governo federal não está sobrando em nenhuma, né? Então, na verdade, o problema ele na verdade não é um problema que o prefeito criou, ou que a diretora criou, ou que as professoras criaram. E nós ficamos preocupados com isso, né? Mas o problema ele vem do governo federal, né? Então, a providência que elas estão tomando, né, para resolver isso é justamente fazer esse xerox, para que nenhum aluno fique sem o material didático. Até mesmo porque o livro de 100% integral não se usa em um dia. Então, elas fazem essas cópias.
E para garantir que todos os alunos estão sendo atendidos, foi nos mostrado a relação lá de cada aluno que tem, de cada classe, de cada período, de cada faixa etária. Então, não tem nenhum aluno sem essa fotocópia. Mas, infelizmente, essa realidade ela existe, mas nesse caso, né, não é, a gente só esclarece que não é culpa das professoras, não é culpa da diretora, e não é culpa do prefeito, e não é culpa do município nem da escola, né? Então, fica esse esclarecimento. Por fim, né, elas fazem como se fosse uma requisição já para o ano que vem, né? Mesmo sendo de 4 em 4 anos, elas fazem uma espécie de requisição informando o governo federal que o número aumentou, né? E então, para o ano que vem, para vir mais livro. O problema é que o governo ele pega o último censo, o governo federal pega o último censo, e aí, quando ela faz a requisição dos que estão faltando, vem para o ano que vem. Mas se entrar mais alunos, daí o governo federal ele também não manda naquele ano, tem que esperar o ano seguinte. E, por incrível que pareça, o governo estadual, que em tese é o que teria menos dinheiro que o federal, ele manda os livros e alguns até sobram. Então, na parte do governo estadual, não há falta de livros, né? Então, nós estamos fazendo só esse esclarecimento para a população, que às vezes, se de repente alguém imaginou que era culpa de algum professor, não pela fala da Lourdes, não é isso? Mas assim, se alguém às vezes pode pensar, os professores não é culpa do professor, não é culpa do diretor, nem da escola, nem do prefeito. E também não estou aqui defendendo o prefeito, apenas estou esclarecendo que quando é para pegar no pé, a gente pega no pé. Quando tem que falar a verdade, então a verdade é essa. Não é culpa do município, não é culpa do prefeito, não é culpa da escola, não é culpa do diretor, nem dos professores, né? O problema vem de lá do governo federal, né? Essa é a informação que foi passada para a gente pelas 2 diretoras, né? Também tinha professor ali. Então, esse é o esclarecimento que eu estou falando aqui a todos. Boa noite. Concedo a palavra ao vereador Luiz Aparecido Lopes. Concedo a palavra à vereadora Maria de Lourdes Pandolfo Torina. Senhor presidente, demais vereadores, público presente, a todos que nos assistem, boa noite. Hoje eu até não ia nem usar a tribuna, porque eu não estou me sentindo bem, mas diante, né, do que o vereador Luiz Manesco explicou, eu fiquei meio na... Porque a gente sabe que não é culpa de um, não é culpa de outro, mas o fato é que as crianças estavam sem livros, entendeu? Era tirado xerox, as diretoras falaram comigo, em frente ao prefeito, em frente ao diretor da educação, mas alguma página... Então, hoje vai ser dado tal página, então eu tiro a cópia disso daí e passo para as crianças. Então, eu gostei muito da explicação, agradeço, realmente bem feita, mas só que existe o fato, quero deixar bem claro aqui, que o fato existe, a falta de livro, quer seja estadual ou federal, as mães vieram, claro, pode falar. O livro estadual não está em falta. Entendi. É o estadual, é o federal. O federal ele tem falta de livro. E as crianças que não têm o livro, daí eles têm o xerox. Essa informação que eles passaram. Tá, Manesco, mas eu quero saber assim, mas a criança tem o xerox da cópia do livro toda ou só aquela coladinha no caderno, que vai fazer lá no caderno? A informação que elas passaram, vai sendo feita a cópia o xerox de cada lição conforme a semana. Então, aí continua a mesma coisa que me explicaram, a diferença. O aluno faz no caderno colado e o outro que tem o livro faz no livro. Entendeu? Então, eu queria saber aqui, não mudou nada? Nenhuma atitude foi tomada? Vai ser liberado mais cópia? Ou continua tudo igual, só você que explicou a situação? Não está tendo falta de xerox. É falta de livro, aí libera o xerox do livro para as crianças, mas não tem falta de xerox para ninguém. É isso que perguntou? Não, a questão é o livro mesmo, que dessa cópia eu sei. Quem não tem livro, faça uma... Isso foi o que a Fabiana falou, faça uma cópia e coloca, mas os alunos não querem. Os alunos querem o livro de português, o livro de matemática, levar em casa, fazer a liçãozinha lá.
E é isso que eu queria que resolvesse, Marcelo. Não quero essa diferença de aluno falar para outro, eu tenho um livro, você não tem. Ou da mãe chegar para a gente e falar, ó, meu filho está chorando porque não foi sorteado. Então, eu queria que investisse um pouquinho mais, eu torno a pedir, investe um pouquinho mais, dá mais liberdade para tentar amenizar esse problema e trazer um estudo com alegria, com mais perfeição. Tá bom? Eu agradeço a explicação de todos e espero mais providências. Tá bom? Muito obrigada. Concedo a palavra ao vereador Paulo Roberto da Silva. Peço que o vereador Amarildo assuma a presidência para que eu possa usar a tribuna. Senhor presidente, demais vereadores, público presente que nos acompanham pela internet, boa noite. Hoje fiz até uma listinha aqui, porque tenho vários assuntos para estar tratando. Primeiro eu queria parabenizar os alunos dos nonos anos A, B e C da Escola Estadual, o professor Manuel Dias de Almeida. Na última quinta-feira estivemos visitando os estúdios que a IPTV Campinas tem um projeto IPTV na escola, onde cada ano é um tema de uma redação e são selecionados os alunos para estar conhecendo os estúdios, está vendo um pouco o trabalho. Depois dessas visitas que englobam algumas cidades, tem alguns alunos que são selecionados para ganhar alguns prêmios e Saltinho sempre tem algum aluno na final. E esse ano eu acredito que não seja diferente. Então, parabenizar o trabalho aí dos alunos, das professoras de língua portuguesa, a Simone e a Fernanda, que trabalharam muito. Então, é uma alegria para nós aí ver nosso município representado. Também queria falar um pouquinho sobre a indicação que eu fiz hoje em relação à coleta de vidros. Ultimamente a gente tem falado muito da questão do lixo aqui, né, infelizmente. E algumas pessoas me procuraram preocupadas, porque a gente não tem mesmo, aí como o Denis sempre pede, a questão da coleta seletiva, mas o vidro eu acho que é uma causa preocupante, principalmente agora essa questão dessas garrafas que não são mais retornáveis, que o pessoal não está muito preocupado em jogar em qualquer lugar, né? E principalmente até mesmo para os lixeiros, que quando vão fazer recolhimento aí, para não acontecer alguma coisa grave. Então, pensar de ter um ponto de coleta no município onde eles vá, levem e alguém recolha. Então, fica aí meu pedido. Também aproveitando, agora que depois de muitos anos de inutilidade, o Centro do Idoso lá das Aleias está sendo usado para algumas atividades. E então lá o pessoal está usando algumas salas, mas precisava fazer uma pintura na parte externa, né? Estava umas paredes descascando, com umidade. Então, para ver se não teria como fazer uma pintura, não só para questão de embelezamento, mas sim questão de manutenção, né? Para não, como ficou muito tempo parado lá, sem usar, então está um pouquinho desgastado. E também, final de semana, como tu te disse, a gente esteve aí visitando a área rural e um pessoal do bairro Arraial me procurou, como também já deve ter procurado outros vereadores, comentando a questão do próprio pedágio, né? Falo que essa questão da Becolinas aqui vai ser quando não quer fechar, é esse bendito pedágio. Que a gente sabe que tem uns lugares pela área rural que chegam aqui até o município, mas tem muitos que precisam usar 2 vezes ao dia. Está passando o pedágio, e o pedágio no nosso aqui é muito caro. 10 e pouco, tá? Não me lembro o valor. 10,10, 10,11. Então, antigamente, já no início, quando veio o pedágio, o pessoal do bairro tinha um cartãozinho que não pagava. E perderam o que nós poderíamos fazer para ajudar. Falou, o que a gente faz é o de sempre, até cobrando a colina, conversando com o executivo vai e conversa. Mas essa é uma questão que eu acho que precisava repensar, porque tem um pessoal... Não fala, a pessoa tem 3, 4 carros, não colocar nos 4 carros também, mas pelo menos um carro por família, que já foi sugestão de outros aqui também. Daí eu falei para o pessoal que eu ia estar comentando hoje, então fica aqui
meu registro em relação a isso. Em relação ao que a Lourdes comentou na semana passada, e o TUT, eu que estou na educação, falo eu, né, como professor, algumas coisas a gente acaba entendendo e compreendendo mais assim, porque a gente vive isso diariamente. Primeiro, gente, como vou falar agora, não como vereador, como professor. Como professor, o livro didático, ele é um suporte. Eu não posso achar que a minha aula vai ficar presa a um livro didático, porque o livro é um suporte. Eu tenho outros meios e eu tenho... Porque o mais importante não é o material que você vai estar lá, e sim você na frente conduzindo. Em relação à cópia do livro, a gente tem que tomar até cuidado de ficar falando que tiram cópia, porque não sei se vocês sabem, é uma lei federal, é crime tirar cópia de livro. Tá? Não pode tirar cópia de livro. E o que está acontecendo que deu todo esse comentário da questão do livro é que até o ano passado os livros eles não eram consumíveis. Como assim? Vinha um livro, o livro didático, ele serve para 3 anos. E o que acontece? Nesses 3 anos, o livro não é do aluno, ele fica, mas no final do ano ele devolve e passa para a turma. A partir desse ano, os livros do ensino fundamental, anos iniciais, que é do 1º ano ao 5º ano, ele é consumível, o aluno escreve nele agora. Até então, eu mesmo, como eu trabalho com ensino fundamental, anos finais, ensino médio, eu não estava me atentando a isso. E o que acontece? A tendência do governo federal é acabar com a distribuição do livro didático. Não sei se vocês sabem que esse ano, para vir... Porque esse ano passado, venceu dos anos iniciais. Esse ano está vencendo dos anos finais, que é do 6º ao 9º ano. E agora é 4 anos a validade do livro. Então, vai chegar uma hora que não vai ter mais o livro. Daí eu não vou dar aula porque eu não tenho livro. Não, a gente tem que estar preparado. Tanto que ano que vem vence do ensino médio e o pessoal de algumas editoras vieram fazer divulgação dos livros e já avisou que não vai ter. Que o governo não vai ter mais. Depois de 80 anos, eles estão cortando essa questão do livro didático. Paulo, me concede só um minutinho. Todo. Então, eu acho só assim, se não dá para dar livro para todos, então não dá para nenhum. Faz igual para todos, a copinha lá, e assim ninguém se sente inferior ou tem algum problema, né? Porque está esquisito, tá bom? Sim, muito mas obrigada. Não é nas duas escolas, né? Porque eu conversei com a Mônica, nós conversamos, ela optou por não entregar os livros, e a Fabiana, na Aparecida, eles optaram para fazer isso. Porque os livros é língua portuguesa, matemática, ciências, e o deles é história e geografia num livro volume só, e artes. Então, eles foram distribuindo. Então, não quer dizer que todos os alunos não têm um livro de matemática, não quer dizer que todos foi intercalando. Mas eu acho assim, que quando acontecer isso, é interessante as mães irem falar com a direção também, porque procura o vereador a questão de fiscalizar, mas é bom, porque eu acho assim, que se estivesse acontecendo uma coisa muito absurda, conhecendo a Mônica e a Fabiana, vou falar por elas, que eu estou aqui para defender a educação, não estou para defender político. Elas seriam as primeiras a estar colocando aí a boca no trombone e criticando. Mas a gente precisa esclarecer, é bom isso, mas é que nem eu falo, é uns assuntos que é fácil de resolver. Mas daí eu falei com elas, porque a gente tem algumas escolas no Estado, porque aqui o povo gosta de criticar o Estado, mas o Estado, nós lá estamos certinho nessa questão, tem até a mais. Tem umas escolas de ciclo 1 em Piracicaba, eu tenho contato com bastante diretor, inclusive a Jaci, que aposentou aqui, ela está de diretor numa escola de ciclo 1 em Piracicaba, no Estado. E eu pedi para ela, mandei uma foto dos livros que estão faltando, ela vai ver se na escola dela é aquele, se tiver, ela vai ceder, e assim eu estou entrando em contato com outros diretores. Mas volto a falar, gente, a questão de não ter o livro não é motivo para cair a qualidade de ensino, por favor, porque o livro didático é um apoio. Porque se for a questão, escaneie o livro e coloque no Data Show, na TV, que lá todas as escolas têm. Tá? Então, só para esclarecer essa questão, e como eu disse, eu estou falando aqui agora como professor e defendendo a educação. Tá? Outra questão que eu queria também dizer aqui, parabenizar o Caio, nosso assessor de comunicação, que fez, tá, eu até ia pedir para pôr, mas fica para a próxima semana, a divulgação no Facebook e no site do 2017, 2018 e até
junho de 2019, os trabalhos que essa Câmara tem realizado. Projeto de leis, requerimentos, indicações, moções, desculpa, e assim por diante. Então, parabéns, Caio, obrigado pelo trabalho, e assim a comunidade pode acompanhar o nosso trabalho. Também queria aproveitar aqui e convidar toda a população, quarta-feira, aniversário do nosso colega Evandro aí, estou sabendo que vai ter uma festa, é isso, Evandro? Então, ó, já está aí fazendo 70 anos, não é de 70, desculpa, Evandro, 50. Então, desejar parabéns, muita saúde, agradecer pela pessoa que você é, eu falo que você é nosso pai aqui, que com o tempo que esteve na presidência, muitas vezes a gente chegava de cabeça esquentada com uma situação, sempre calma, aí, então parabéns, e então está convidada a população aí, né, Evandro? É o que eu tinha para hoje, boa noite e muito obrigado. Concedo a palavra ao vereador Rodrigo Arthur. Concedo a palavra ao vereador Amadeu Soares da Silva Júnior. Boa noite a todos novamente. Primeiramente, eu gostaria de falar sobre uma indicação que eu fiz para entrar na semana que vem, mas eu já vou adiantar aí para o prefeito, para o vice, para ver se consegue me ajudar. O pessoal lá da Nova Saltinho está pedindo uma rede de vôlei para estar colocando no campinho de areia, né? No caso, o postinho e a rede. Eu acho que não é uma coisa difícil de estar ajudando aí, né? Então, se for possível aí, eu te comentei com o Elinho também já, faça a compra dessa rede para estar colocando lá. Uma outra situação que eu vou comentar, só para... Não podia deixar de fazer, mas a questão do esporte que foi falada semana passada pelo vereador Denis, né? Eu entendi tudo que foi até foi citado através do executivo, mas como eu fui um dos que fiz indicação, do que lutei um pouco para estar saindo desse campeonato também. Então, sabe, eu acho, lógico, muita coisa foi falada, acho que é saúde, educação, segurança, a gente tem que brigar muito por isso aí não, com certeza. Mas a parte do esporte, a gente não pode esquecer disso, sabe? Eu sempre vou ser um defendedor do esporte. Sobre o campeonato que houve aqui, participei, né, com o time, tentei ajudar no que foi possível. E foi um campeonato muito bem organizado, foi um campeonato que levou muita população para o campo. A gente sabe que o esporte previne também muita coisa, então não pode deixar, vamos ter esporte. Não, tem que ter, porque previne muita doença, depressão, diabetes, muitas coisas. Então eu acho assim que, como foi falado, né, o joguinho, campeonatinho, então eu falei assim, não, eu preciso falar lá sobre o campeonato, que eu fui uma pessoa que lutou para isso, né, para sair esse campeonato. Então eu acho que assim, a gente tem muita coisa na cidade para melhorar, em tudo que foi a parte de saúde, educação, segurança, muitas coisas, mas acho que o campeonato em si foi muito bem feito, vai sair de veterano agora, a população participa, a população gosta, então acho que não podemos deixar de lado também. Então, por hoje é só, boa noite a todos, muito obrigado. Concedo a palavra ao vereador Amarildo de Jesus Urbino. Presidente Paulo, demais da mesa, vereadores, novamente nós estamos aqui. Falando em livro, né? Quem não lembra do Caminho Suave? Você lembra? Você não lembra, né? Mas o Evandro lembra, é 50 agora. Vou denunciar, Evandro, que 50 anos. Bem-vindo ao time dos 50. Agora você viu como dói. Sempre está doendo. Eu acho legal, né? Eu acho que é uma batalha da vereadora, uma batalha dos vereadores, que o povo tenha, que nossos alunos tenham os livros, né? Como o Paulo bem explicou, às vezes não é culpa desse ou daquele, é o governo que está naquela situação, mas assim, eu vejo que a educação, ela acaba, de uma forma ou de outra, se sustentando, né, mais pelo ensino, pela qualidade das professoras que nós temos hoje, mas é interessante sim que tem o livro. Eu lembro do Caminho Suave até hoje, que o menininho andando lá, né, na capastinha, né? Então, é interessante, marca a vida das crianças nessa idade.
É interessante, sim, todos juntarem forças para poder ter essas condições, embora deva desaparecer em algum momento, porque hoje está todo mundo no celular, né? Eu acho que vai ter que começar a ter aula, né? Dentro dos equipamentos que nós disponibilizamos hoje. Mas criança é bom tocar, ter o material lá, sim. Eu até não sou advogado do Denis, né? Mas eu ouvi a questão aqui do esporte. Eu acho assim, mérito total. Eu sou testemunha do esforço do Amadeu. Tanto é que a gente brinca aqui para ele não entrar no campeonato, você não vai caber lá. Esses dias teve lá, o que chama o seu time? Os moleques. Ele disse que vai ter o pai dos moleques nos veteranos. Então se cai fora. Eu que Evandro que vamos jogar. Mas é assim, se teve esforço seu, né, e do jeito que você se esforça para sair um campeonato, eu acho que falta um pouco de projeto. Você é de conviver comigo. E outros projetos, não só esse projeto, como você também disse aqui. Então é bom que a gente tenha um projeto, visualize um projeto esportivo, né? Não só essa questão aí de uma faixa etária, mas como estão propondo outras faixas etárias, atletismo, outras modalidades, que haja incentivo e ter um projeto de esporte. Não aquele projeto bonito que o Tribunal Regional Eleitoral tem lá. Todo mundo vê. Então, na época da eleição, lindo. Mas daí surgem os problemas. E o esporte tinha que ser prioridade, é o que você falou. Mais que a saúde, às vezes. Porque muitos dos problemas que tem na saúde é porque não tem uma política esportiva. E a gente vê que, por muito tempo, fica um professor só lá com 200 alunos, aí corre resolver quando o problema acontece, né? Mas eu continuo, assim, se não houver pessoa como você, Amadeu, acaba não saindo certas coisas, né? Talvez é bom que tenhamos mais Amadeus brigando aí pelo esporte, como eu vejo que você faz isso, sem ser vereador. Antes de ser vereador. Isso é importante, eu reconheço isso. Aliás, você me cobrou a história do Roberto Moraes ali na mesa. Você é um dos caras que mais trabalhou para o Roberto aqui. Eu estou reconhecendo o meu erro aqui. Tá? É que eu falei por causa da questão do que aconteceu aí do SEI, mas o Amadeu está sempre apoiando o Roberto. Quando o Roberto, eu fui candidato a prefeito aqui em 2012, o Roberto Moraes me apoiou. Ele veio aqui na rua, ele pediu, mandou material. E desde aquela época, 2012, eu sei que você trabalha para ele, ou até antes. Então, assim, tem um trabalho voltado seu. Parabéns pelo seu trabalho e também aos partidos, né, que estão marcando presença aqui. Então, só para esclarecer esse tipo de coisa, e como disse bem o Paulo, cuidado com o crime aí de ficar reproduzindo o livro, né? Você acaba fazendo que as crianças participem também do crime, tem que tomar esse cuidado. Eu vi uma matéria no jornal regional, e aqui você, seu advogado de novo deles, né? O pessoal acha que eles são candidatos a prefeito e vice, né? Não é momento ainda, não é perseguição política. Eu acho assim, eu apoiei algumas ideias do Denis no projeto do biodigestor, mas assim, 99,9% é o trabalho dele. E aí eu vejo num jornal falando que você quase que não coube na matéria. Então acho que assim, tem que dar nome a quem faz, como a gente faz aqui. O Paulo, o Amadeu, o Evandro, a Lourdes, qualquer um vereador que tem uma ação que a gente tem que parabenizar e aplaudir. Agora, ficar fazendo matéria para esconder você, eu acho um absurdo, porque a população sabe o seu trabalho. Então eu fiquei olhando lá, falei, até a gente conversou, né? Falei, cadê você, Denis? Né? Aí eu vejo assim, respeito e sinceridade de Deus, é testemunho do que eu vou falar, respeito ao profissionalismo da Ariela Montebello, espetacular. Tanto que quando houve a divisão aí de secretarias, que saiu a Secretaria de Saneamento e Meio Ambiente, nós fomos uns que falamos que ela deveria continuar nesse governo, pelo trabalho que ela tem que fazer, não só nessa área aí, mas em outros que a gente está vendo no departamento dela, competentíssima. Quando estava na água também fez isso, enquanto pôde, e agora eu sei que não é ela que comanda politicamente a prefeitura, né? Eu não sei quem ainda, mas eu acho que deveria ter um pouco de responsabilidade
para não omitir o nome das pessoas que iniciaram o projeto. O Denis que iniciou esse projeto. Ali ela comprou a ideia porque ela é profissional. Aí vem a política e faz esse lixo aí. Eu sei que você não quer aparecer, mas eu acho que tem um pouco de consideração. Usurpar o nome das pessoas, né? E não colocar que elas correram atrás, que elas fizeram, é a pior política que existe. Você entrar na frente da foto para o outro não sair, é um idiota político. Aliás, o idiota, no termo grego, significa apolítico. Quando tinha reunião na praça pública para discutir política, porque foram os gregos que inventaram a política, quem não ia era chamado os idiotas. Só que a gente tem idiota na política também, entendeu? Eu acho que tem que tomar cuidado com isso. Não esconder o trabalho do vereador, que não é um trabalhinho. Cara, é um problema que vai resolver o problema do São Benedito, do Arraial, de várias áreas rurais. Daí o porquê as pessoas estão indo lá no seu trabalho te procurar. Muita gente, como que é isso? E muita gente perguntou. Mas não é você que estava atrás? Como que é isso agora? Então, vamos trabalhar junto, que é o que a gente está fazendo aqui. Aqui não tem imposição, situação. E nem o Carlinho trata a gente assim. Acho que, mas deve ter alguém coordenando a política lá para o Carlinho, porque o Carlinho, eu acho que o Carlinho não é assim. Se tiver alguém subindo no palanque na frente dele, antes dele, tem que tomar cuidado. Porque daí não vai aparecer o Carlinho. E o governo é do Carlinhos. Então, assim, eu vejo que eu quero acreditar ainda. Eu sou um cara que acredita tanto no ser humano que às vezes falam coisas para mim que falam, não é possível. Eu tento esgotar todas as possibilidades para acreditar que isso possa acontecer. Numa cidade tão pequena, né, onde os vereadores são tão integrados, são tão unidos, critica com cortesia, como fez a dona Lourdes aqui, a questão do livro. Né? Não fez palanque, como a gente fala. Agora, olhar a gente com dois olhos, é dele, é eles, é ele, cuidado, não fala dele, isso é burrice, isso é ser o idiota. É aquele que não é o político. Porque acabou o tempo que você esconder as pessoas. Aí você olha no jornal regional nosso aqui, que está correndo aqui, só dá a prefeitura lá. E aí os caras, por que você não pôs matéria? Para. Tipo, vem consolar você depois que mete a faca na sua costa. Eu acho assim, tem que dar mérito, Denis. Tem que dar mérito. Você tem que ser reconhecido pelo que você tem feito. Tem que ser reconhecido. Foi um projeto seu. E, aliás, tem que articular agora a área rural. Tem que chamar o povo para ver uma demonstração, senhor presidente, até abrir um espaço aqui para trazer alguém para ver como que é o projeto, porque nós vamos resolver problemas seríssimos. O pessoal de São Benedito, esses dias, me ligaram e dizendo, está correndo água a céu aberto. O Luiz de lá sabe disso. Um projeto desse ali acaba o problema. Aliás, a Sabesp está abraçando esse projeto lá em Americana, nos lugares em volta da lagoa lá da Americana, que todo mundo conhece. Por quê? Porque lá não consegue fazer a captação de esgoto, bombeamento pelo nível que é aquela represa. Eles estão financiando esse projeto na Americana para que as pessoas possam ter esses biodigestores no seu quintal. Com um preço, não chega a R$2.000. E hoje, para o cara limpar uma fossa, é R$600. Ele pode pagar em várias vezes, não só como chama a empresa, Levi? Forte Leve. Não só na Forte Leve, tem 4 fornecedores do Brasil. Vamos chamar aqui e mostrar como funciona o sistema. Se vai vender para eles é outra história. Então, eu acho que tem que abrir esse espaço. E não adianta esconder. Todo mundo vai aparecer. Só para encerrar. Todo mundo vai. Essa é a nova política. A política de mostrar as pessoas que fazem. Não convidar, não ir na frente, esconder. Não adianta esconder. O povo está vendo o seu trabalho, Denis. O povo está vendo o trabalho do Carteira, da Lourdes, do Amadeu. Ninguém esconde. Agora, pegar um jornal e esconder você, né? E fazer uma materinha fabricada, né? Muito mal feita, não mostrar, né? E dizer que isso não foi coisa sua, pelo amor de Deus. É um projeto que tem que ser implantado na cidade. E você é o autor dele. Obrigado, presidente. Conceda a palavra ao vereador Denis Chiquito.
presidente, demais vereadores, público aqui presente, que nos acompanha pela internet também, uma boa noite a todos. Mais uma vez estamos aqui, tentando defender o indefensável, né? Tentando ajeitar o que parece não ter fim, a bagunça. Mas, enfim, agradeço as palavras do vereador Amarildo, né? Com grande apreço. A gente está realmente mais próximo do outro nos trabalhos da Câmara, então ele sabe realmente de tudo o que eu penso, de como eu penso, e pode externar um pouco aqui da situação. Quero, lógico, começar pelo que você comentou, né? Eu acho que, como aquele dia ainda mencionei, apontei para você, não é desmerecendo de forma alguma o seu trabalho. Na verdade, você foi o único, né, dentre os vereadores que mais brigou pela questão do futebol e tal. Mas o que eu quis dizer é que dá para se fazer muito mais como executivo, como prefeitura, né? Hoje tem um orçamento de 300 e poucos mil reais aí para o esporte, né? E é se investido tão pouco. Eu falo que a gente podia aproveitar pessoas realmente como você, que tem a sua intenção, outras pessoas aí apolíticas que têm interesse, professores de educação física, para realmente fazer com que o nosso município volte a ser como foi já um dia no esporte, onde tínhamos várias delegações de vários esportes aí concorrendo em todos os segmentos do nosso município, né? E não só fazendo um futebolzinho. Quando eu quero dizer futebolzinho, é porque a gente sabe que é feito alguns desses projetos de forma politiqueira. A gente sabe disso aqui. Quantos e quantos a gente não tem conhecimento que veio ao nosso ouvido de que fulano de tal transferiu o voto para cá para poder usar a saúde, para poder usar, para participar do campeonato de futebol. Não é espanto para ninguém aqui dentro. Todo mundo sabe disso. E é uma luta nossa. Numa das primeiras reuniões aqui, a gente falou, temos que brigar e fazer de novo um remapeamento aqui, porque está exacerbado esse número aqui dentro. Pois não? Sim. A questão, na verdade, a questão de voto aí, hoje já não fazem mais isso, porque o critério já mudaram por esse fato mesmo. Mas, realmente, o pessoal transferia por causa disso, por causa da saúde e por causa do esporte. Mas isso daí, eu consigo afirmar para você que era nas administrações passadas. Porque nessa daqui mudaram o critério por causa disso mesmo. Então, eu falo assim, porque eu participei do primeiro campeonato e teve pessoas de Piracicaba que veio jogar junto, né? Mas que já votava aqui. Então, mora em Piracicaba e volta aqui. Aí eu não entendo, mas você entendeu o raciocínio, né? Mas é isso que a gente tem que acabar. É com essa falácia que a gente tem que não podemos aceitar. Que o povo não aceita mais isso. Só aceita isso aquele povo que quer se beneficiar de alguma coisa, né? Que vai lá com bandeirinha verde e amarela e pede que eu quero um Brasil melhor para meus filhos. Mas na prática sobrou uma oportunidade, ele quer aproveitar e agarrar aquilo também, né? Então realmente é nesse sentido, não desmerecendo o seu trabalho, tá? Mas sim enfatizando, cutucando para que a administração faça o melhor. É isso que eu quero. Nós estamos aqui para isso. Não é para passar a mão na cabeça do prefeito, vice-prefeito, secretário, e falar, bonitinho, olha que bom, parabéns, está fazendo. Não, nem a nossa população tem que fazer isso. A gente está aqui para trabalhar para vocês. Acabou. Eu sou um servidor público. Meu trabalho, meu papel é servir a população. Seja lá em qual esfera eu estiver. Então, essa é a realidade. Acabou, não dá mais para colocar um político no pedestal, colocar ele lá em cima e falar, olha o cara, iluminado por Deus e tal, papá. Peço a Deus todos os dias que me ilumine realmente, que eu possa tomar as melhores decisões do mundo, pela nossa cidade, não por mim, não pelos meus interesses e aí por diante. Tá? E a outra questão, como o Amarildo falou aí, eu fiquei realmente, envergonhado, enojado de ver essa matéria que saiu no jornal aí, porque realmente é podre, né? A gente vê como a política ela é podre. Eu não quero ser aqui altruísta, egoísta, egocêntrico, seja lá o que for, para mostrar que o meu trabalho. Mas eu fui eleito aqui. Eu fui o terceiro mais bem votado nessa cidade. E eu devo satisfação ao meu eleitorado e a todos os outros que não votaram em mim. Eles precisam saber o que eu estou fazendo aqui dentro. Né? A mesma coisa eu chegar aqui hoje, por exemplo, e falar assim, pessoal, inventar uma história aqui, a Academia ao Ar Livre lá, fui eu que consegui, viu? Nenhum dos vereadores que conseguiu. Quem trabalhou em cima disso aí fui eu. Não dá uma... Você fala, poxa, e meu trabalho que eu fiz?
Né? Onde que jogaram por água abaixo? Né? Ah, não, o recurso lá que o Roberto Moraes mandou aqui, fui eu que mandei, eu que assinei lá, 100 mil reais está vindo aqui para a saúde de Saltinho, porque eu pedi. Eu vou colocar isso no jornal e tal, aí divulgar uma coisa mentirosa dessa. Uma que a minha consciência jamais permitiria isso. Né? Então eu fico imaginando, quem faz isso, eu não sei o que se passa na cabeça. É para desmerecer a gente, é para realmente não deixar a gente aparecer aí e tal, mas eu não entendo. Então acho que eu estou colocando medo em alguém. Né? Alguém está com medo de eu chegar em algum lugar que não quer que eu chegue. Né? Eu já falei, eu não tenho pretensão, eu não tenho egoísmo, eu não quero, eu quero ser o cara, quero ser o vereador, quero ser prefeito, quero ser vice-prefeito. Não. Como aconteceu nesse mandato primeiro meu, que eu nunca fui envolvido com política, simplesmente as coisas aconteceram. Eu entreguei na mão de Deus e elas aconteceram. Dessa forma. E acredito eu que tenha conduzido até aqui, até então, da melhor maneira possível. Eu procuro, sim, ser exemplo. Né? Mas eu também acho bacana se a gente puder dar a mão, parabenizar e falar, e aquilo, isso, e aceitar, né? E reconhecer, isso é importante. Né? Eu acho que isso aí é fundamental para que a gente saiba que a gente está indo na direção certa. Não estou falando aqui que eu quero reconhecimento pela internet, a população tem que falar que eu estou bem, que eu tô... Não é isso. Mas eu falo que a verdade, sempre falei aqui, tem que ser dita. Né? Então o projeto do biodigestor é um projeto que eu não tenho filho ainda. Né? Eu não moro num local lá que eu dependa da fossa, dependa do esgoto, dependa do coletado ali para minha saúde. Eu não uso o posto de saúde aqui. Eu não uso o posto de saúde. Mas eu fiz esse projeto pensando nas pessoas que precisam utilizar todos os dias. Que, como eu falei na outra sessão, eu como médico veterinário, a minha amplitude de profissão também é a saúde pública humana. Então eu me preocupo de fato com as pessoas onde moram e não possuem um tratamento de esgoto adequado. E esse projeto do biodigestor, ele vai sim conseguir chegar a essas famílias que não têm condições, né, de ter até então o esgoto tratado. Então isso de fato é um projeto muito importante para toda a área social, econômica, ambiental e de saúde pública. Pena daquele governante que não consegue olhar com bons olhos os projetos bons que passam por essa e outras casas de leis aí, para que o nosso país realmente consiga andar nos eixos. Pena. A politicagem, ela acaba com tudo. A politicagem, ela é suja. Então não sejam politiqueiros, vamos ser políticos. Né? É bonito. É bonito você poder usar da política para fazer o bem. Eu falei no começo do mandato com a minha família, falei, nossa, você imaginar que você tem na sua mão para você ali poder ajudar, para você realmente poder conduzir praticamente 8 mil vidas ali, você tomar conta. Né? E essas 8 mil vidas sendo ali respaldadas por outras famílias, aí, por responsabilidade. Então, de novo, eu volto a falar aqui nessa casa. Eu não fui eleito à toa, eu não estou aqui à toa. Se eu fosse para estar aqui de qualquer forma, eu não levantaria, passaria a palavra todas as vezes, não me importaria nenhuma vez com um projeto, em vir aqui, discutir, mostrar, falar, realmente reclamar. Eu sou muito crítico, sim, mas eu acho que o meu papel como vereador eu estou executando. E eu fico aberto, inclusive, a reclamações. Eu acho que a gente sempre tem que pensar em melhorar, sim. Então, se tiver alguma solicitação a ser feita, ou alguma indagação aí, a gente está sempre à disposição, sim, para poder melhorar sempre. Eu acho que a humildade, ela está acima de tudo. Tá bom? Então, obrigado pela paciência de todos, por ouvir mais uma vez aí. Uma boa semana a todos. Fiquem com Deus. Concedo a palavra ao vereador Evandro Eli Pereira. Boa noite, senhor presidente, demais vereadores, senhora vereadora, público aqui presente, presença do Marcelo Montebello, Roberto, um ex-vereador nosso que está aqui também presente, Gil, Nair, e todos que estão assistindo pela internet. Boa noite a todos.
Primeiramente, gostaria de agradecer a Deus pela vida, pelos 50 anos aí que está chegando, está batendo na porta, falta 2 dias. Só tenho a agradecer. Tenho uma família maravilhosa, um pai e uma mãe que me deu educação, devo muito a eles. Minha esposa, que me atura todo dia, acordando de manhã de mal-humorado, ela briga comigo todo dia. E as minhas 2 princesas lá em casa que, como o Denis está falando, tudo que a gente faz aqui é por elas. Que tem hora que dá vontade de jogar tudo para cima e ficar vivendo minha vida. Mas a gente sabe que a cidade precisa de pessoas boas, pessoas honestas. É uma cidade pequena. Então, nós temos que trabalhar pensando nessas pessoas. Nós simplesmente somos aqui eleitos por 4 anos. Ninguém sabe o que vai acontecer daí 4 anos, se vai ser reeleito ou não vai. Mas pelo menos 4 anos, como o Denis falou, nós temos que estar aqui, pôr na cara, trabalhando para o município. Não o ego pessoal de cada pessoa, e sim o município. Então, o que eu queria agradecer primeiramente é a bênção de Deus na minha vida aí, por esses 50 anos. Espero que ele dê uns 50 aí de bonificação para mim. O João Jerônimo ligou, pediu para avisar todos da reunião do Conseg, agora dia 21/8, às 10 horas, na base da Polícia Militar. Se eu não me engano, acho que deve ser alguma coisa a respeito das câmeras, né, Marildo, que foi falado na última reunião, né? Colocação de câmeras novas, câmera inteligente. Então, estão todos convidados, os vereadores e a população. Na quinta-feira passada, como o Amadeu falou aí, nós tivemos a presença do deputado Roberto Moraes. Ele fez um convite especial aí para o Amadeu, eu e o Denis, para estar presente na assinatura. O Denis estava com compromisso lá do biodigestor, não pôde estar presente, mas eu, como Amadeu, estivemos lá. Então, gostaria de agradecer o trabalho do Roberto aqui no município. Como o Amadeu falou, nós trabalhamos bastante aí na eleição, tentando voto, mas como esse ano foi uma eleição complicada para todos os deputados, o Roberto perdeu muito voto também aqui no município. Ele falou um pouquinho do que ele sofreu lá nesses dias da saúde dele. Ainda ele está muito debilitado, mas é um trabalho que ele está fazendo aqui para a região. Ele falou que vai continuar. Ele trouxe 2.400.000 aqui para a região. Então é um trabalho bom. O Saltinho foi contemplado com R$100.000, mas foi para Rio das Pedras, Rafar, Charqueada, São Pedro, Santa Maria. Ele falou que não vai continuar medindo esforço aqui para continuar trazendo alguma coisa aqui para Saltinho. Como eu e o Amadeu falamos, nós precisamos muito dele, que é um dos únicos deputados da nossa região agora que está aí para a gente tentar trabalhar. Mas a gente sabe que a maioria dos deputados, tirando o Campos Machado, que sempre manda as coisas aqui para nós, os outros deputados que fez bastante voto, a gente sabe que vai ser pouco que vai, sabe onde é Saltinho, que tem 8.000 habitantes, que ele vai mandar alguma verba aqui. A gente está batendo nos gabinetes, mandando ofício, mas vai ser gato pingado que vai colaborar com nós aqui. Então a gente tem que agradecer muito mesmo o Roberto Moraes pelo trabalho. Como o Denis falou aí a respeito do futebol, do esporte, gostaria que a prefeitura, aproveitar o Marcelo aí, estudasse a possibilidade de ampliar vôlei, basquete aqui para o nosso município. Eu tenho minha sobrinha, ela tem 12 anos, 13 anos, ela está treinando basquete em Piracicaba, que aqui em Saltinho não tem. Inclusive o Paulo fez indicação, né, Paulo? Nós trabalhamos junto, conversamos com o Carlinho. Então, se fosse possível, o ginásio de esporte nosso está lá, se fosse possível colocar um professor, com certeza, vai falando com um ou outro, a gente consegue arrastar algumas pessoas para trabalhar no basquete, com algumas crianças, como começou com o futebol. Começou na aula de futebol feminino, tinha 2 meninas, hoje já tem 8. Então, entre elas, vão conversando na escola, vão levando, daqui a uns dias vai dar uma equipe de futebol feminino, coisa que nós nunca tivemos. Então, peço aí para o Carlinho, para o Elinho, se for possível, trabalhar nessa área do esporte, para a gente ampliar um pouco mais as categorias de base aqui no município. O que eu tinha essa semana era isso. Muito obrigado a todos.
Encerradas as discussões e não havendo mais oradores a usar da tribuna, dou por encerrada a presente reunião.